O Adriles e Joel, antes do nosso Zé Maria entrar aqui no nosso programa, vamos começar então a repercutir. A gente estava conversando, eu e o Joel, antes da gente começar aqui. A ordem veio da Polícia Federal, certo? E o Alexandre de Moraes foi lá e decretou. E eu não sei se a produção já tem para colocar na nossa tela os 2 tweets que o próprio Roberto Jefferson já fez logo cedo, Paulo Matias, falando o seguinte, ó: a Polícia Federal foi à casa de minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalice. Depois ele fez um outro tweet também, ironizando já o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Não sei se a gente já tem esse outro tweet também do Roberto Jefferson, onde ele fala o seguinte, olha só: Xandão, maridão de Dona Vivi, cachorro do STF, decretou minha prisão por crime de milícia digital. Ele está repetindo os mesmos atos do Supremo da Venezuela, prendendo os conservadores para entronizar os comunistas. Deus, pátria, família, vida, liberdade. O Roberto Jefferson, Paulo, que recentemente esteve aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, fez ataques também no programa ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente vai exibir também um trechinho dessa participação do Roberto Jefferson no Direto ao Ponto, mas a informação que a gente tem é que ele já foi preso após essa determinação do Alexandre de Moraes. Muito bem, Vini. Vamos começar então, Joel. Eu acho que o debate que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: o que é uma opinião e o que é uma ameaça? E se o Roberto Jefferson, de alguma forma, ameaçou? Bom, primeiro a gente tem que colocar no lugar as diferenças de atitudes, né, entre o campo bolsonarista e o Alexandre de Moraes, PF e outros. Roberto Jefferson, outro dia, estava fazendo um vídeo, até circulou no nosso grupo, ameaçando as eleições brasileiras. Disse: se não aprovarem voto impresso, ouçam o rufar dos tambores, o braço forte, se referindo às Forças Armadas, ou talvez a um levante popular, não vai ter eleições. Dizendo que não teria eleições, fazendo ameaças, com palavras, com vídeos, faz live, faz toda uma amostra de ameaças e de poderes, mas no fundo não age. Não fazem nada. Uma coisa similar ao que a gente vê no campo do Bolsonaro também. O Alexandre de Moraes, certo ou errado, ainda não entrei nesse mérito, certo ou errado, Alexandre de Moraes, PF, não fazem vídeo, não dão entrevistas bombásticas, não fazem grandes ameaças, eles agem. Eles agem de uma vez por todas, sem anúncio, sem necessidade de ficar alardeando por aí como é forte. Quem é verdadeiramente forte não fica alardeando tanto a sua força, vai lá e age. É o que a gente está vendo agora. Teve um avanço, a gente está vendo um avanço nessa questão do STF. Já está muito claro que não se trata, e nunca se tratou, na verdade, era um nome equivocado, de um inquérito de fake news. A gente tem investigação contra organizações criminosas digitais que se unem para elaborar, produzir, financiar, divulgar e fazer ataques a instituições democráticas e a indivíduos, e a caluniar, e atacar e ameaçar indivíduos que se colocam contra o projeto de poder do Executivo. É isso que está em jogo, a investigação de uma organização criminosa que usa, talvez, essa suspeita, dinheiro público, pode estar usando dinheiro de cargos, pode estar usando dinheiro de fundo partidário para produzir e promover material de ataque direto e ameaça às instituições democráticas brasileiras e a pessoas no Brasil. Contas fake, exércitos de militantes movidos a ódio, ataques, enfim, esse é o crime. Agora, a questão final é a seguinte: no combate ao crime, não vale tudo. Você pode estar investigando uma organização criminosa, não é por isso que você pode fazer qualquer coisa contra ela. Ainda não está claro o que motivou o pedido da Polícia Federal de, não de investigar, mas de prender o Roberto Jefferson. É porque ele está cometendo crimes e esse é o único jeito de parar? É porque, de alguma maneira, ele dá mostras de que poderia fugir ou interferir com as investigações? Tem que ter uma justificativa. Sim, ele possivelmente está envolvido numa quadrilha criminosa digital. Isso não dá o direito de prender quem você quiser nessa investigação. Okay. Ô Paulo, antes do comentário do Adriles, vamos exibir esse trecho, então, do Roberto Jefferson no Direto ao Ponto e ver as críticas que ele fez aí, então, sobre o STF no programa. Vamos lá. Nós estamos precisando fazer uma limpeza. Começando pelo Supremo, o ninho dos urubus e das bruxas. As 2 bruxas e os 9 urubus. Nós temos que começar a limpar, aposentando aquela turma, aqueles sujeitos e aquelas sujeitas que estão lá. Limpar.
e depois fazer a mesma coisa no TCU e no Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, vem de cambulhada. Dia 7 de setembro vai ter um grande movimento no Brasil. Grande movimento que vai lotar a esplanada, o povo vai acampar e vai exigir o voto com contagem pública e a aposentadoria dessa turma de advogados lobistas que ocupa a cadeira de ministro desonrando a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, né, Vini? Tá aí a fala do Roberto Jefferson no Direto ao Ponto, que foi semana retrasada. Semana retrasada. Semana retrasada. No programa do Augusto Nunes. Adriles, eu quero a sua opinião sobre a diferença de emitir uma opinião e fazer uma ameaça. Estabelecer algum tipo de ameaça, estabelecer algum tipo de calúnia, infâmia ou ofensa mais incisiva a alguém, isso cabe um processo legal, coisa que o Alexandre de Moraes sistematicamente atropela. A gente tem, então, agora o terceiro preso político por crime de opinião no país. Roberto Jefferson é teatral, Roberto Jefferson é agressivo, é incisivo, se coloca contra a possibilidade de um golpe do judiciário, que ele acha que atropela os poderes da nação, e eu também concordo com ele, e eventualmente está sendo preso por um crime de opinião, ao que tudo indica. Esse processo de atos antidemocráticos já foi engavetado pela própria PGR por absoluta, total falta de provas. O Alexandre de Moraes conseguiu fazer um puxadinho dele em relação a crimes antidemocráticos, cibernéticos, organização criminosa, que é exatamente a mesma coisa. Trocou 6 por meia dúzia, mudou o nome para conseguir continuar perseguindo seus desafetos. Desafetos esses que são, na visão dele, pessoas bolsonaristas que eventualmente fazem ataque às instituições. Ontem a gente falou aqui que demorou um ano para Flor de Lis, suspeita, e com tudo, ao que tudo indica, culpada pela morte do seu marido, e um homem que faz críticas acerbas ao Supremo Tribunal Federal é preso. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira vez. Ou seja, Jefferson tem porte de armas, Jefferson tem a livre expressão para falar o que bem entender. Já teve críticas acerbas ao Supremo por gente da esquerda, Zé Dirceu, outros ministros queriam limitar os poderes do Supremo. Isso é da prerrogativa da democracia. Você não pode criminalizar a opinião. O Alexandre de Moraes é o homem que acabou de colocar Bolsonaro em mais 2 inquéritos, um por ter eventualmente vazado o inquérito da Polícia Federal que provava que as urnas eleitorais eram violáveis, colocou o Bolsonaro junto com o Barroso nos inquéritos das fake news, sendo que ele provou que as urnas eram violáveis. Ou seja, esse homem que está prendendo pessoas sem processo, sem julgamento, que está apagando perfis, que está continuando um processo sob os não auspícios da PGR, é o homem que vai comandar as eleições. A democracia brasileira corre risco. É bom lembrar também... Pera só um minuto, a gente já vai discutir. Vou deixar vocês discutirem, mas antes eu quero mais informações do nosso Zé Maria Trindade, que agora sim está conectado com a gente diretamente de Brasília. Bom dia, Zé. Eu queria que você pudesse trazer para a gente mais informações sobre esse inquérito. Salve, muito bom dia. Olha, não é qualquer prisão, não. É a prisão do presidente nacional do PTB, um partido que é nacionalmente conhecido e que tomou um posicionamento claro, um reposicionamento através desta inovação do ex-deputado, do deputado cassado Roberto Jefferson. Ele já foi preso, né, naquele episódio do Mensalão e ele definiu que iria partir para a disputa junto ao lado do presidente Jair Bolsonaro e grupos bolsonaristas. Nesse programa que nós mostramos aqui um pedaço, lá do Direto ao Ponto, né, ele fala claramente lá sobre situações do que ele chama de limpeza, né, no Supremo Tribunal Federal e mostra que estava em guerra exatamente contra os ministros. Na verdade, esse inquérito aí das fake news é um inquérito pesado. Ele tem entranhas muito graves. Tem situações ali de ataques reais a ministros, à Casa de Ministros, e pegam ali pessoas, inclusive, com foro privilegiado. Aí justifica a permanência no Supremo. O que está errado é exatamente este silêncio ou a não participação do Ministério Público. É isso que está errado.
esse inquérito aí contra o Roberto Jefferson e o pedido de prisão foi da Polícia Federal. E o ministro Alexandre de Moraes aceitou a prisão preventiva sem a participação da Procuradoria-Geral da República. Roberto Jefferson não tem imunidade parlamentar e não tem nem mesmo foro privilegiado. E o próprio Supremo já determinou que prisão só depois do transitado em julgado, aquela decisão sobre o ex-presidente Lula. É uma prisão diferente e devo dizer aqui que já conversei com alguns parlamentares que estão preocupados. A deputada Carla Zambelli, eu perguntei, ela me disse que tem medo do Supremo Tribunal Federal. Aí ela mesma diz, quando uma eleita pelo povo tem medo do Supremo, alguma coisa está errado, né? E é esta a situação. O presidente do Supremo, Luiz Fux, diz que o magistrado não foi talhado para tensionar e está tensionando. Neste momento, há uma tensão muito forte e haverá, já está havendo aí, repercussões na base de sustentação do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no grupo ali ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu considero que esta prisão é a tensão máxima entre o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Agora, era um momento em que a gente previa um pouco mais de estabilidade, né? A questão do voto impresso já colocada em plenário, foi derrubado. O próprio presidente da República disse que não faria mais a pressão que estava fazendo. Aí vem essa prisão, Joel. Quais as consequências disso? Alguns diminuíram o tom, né? O Roberto Jefferson, muito pelo contrário. O Roberto Jefferson apenas sobe o tom. Ele faz vídeo com arma, ele faz vídeo ameaçando, dizendo com todas as palavras que vai ter, ele quer as forças militares ali. Uma coisa é ele só falar isso, outra coisa é saber, será que ele faz parte de uma organização que faz isso? E todas as evidências apontam que sim. Uma diferença importante a ser tratada aqui, que às vezes se perde nessa discussão toda, é que não foi o ministro Alexandre de Moraes que impediu isso, né? Não partiu nem dele. Partiu da Polícia Federal. A Polícia Federal está investigando as organizações criminosas digitais, as tais das milícias digitais, e vendo de onde é que vem o dinheiro delas. Porque tem dinheiro aí. Tem dinheiro para contratar agentes de redes sociais que fazem diversas contas, tem dinheiro para produzir material, tem dinheiro para promover material. De onde é que vem? Vem do poder público? É dinheiro público sendo usado para essas coisas? Roberto Jefferson está envolvido nessas investigações. A Polícia Federal pediu a prisão preventiva dele. Mas eu volto ao meu ponto. O Brasil vive, inegavelmente, um abuso da prisão preventiva. Outro dia a gente estava falando da prisão preventiva do cara que fez o ato de vandalismo lá na estátua. Agora estamos falando da prisão preventiva de um membro de uma organização, possível membro de uma organização criminosa digital. A prisão preventiva, ela tem que ser muito bem justificada. Não é porque alguém está... Eu quero que, se ele for mesmo, ele tem que ser punido. Punido depois do julgamento. A prisão vem depois do julgamento. Antes, só se tiver um motivo muito claro. Okay. Eu estava lendo aqui, inclusive, o pedido, mas ainda não encontrei qual o motivo específico que justifica não ele ser investigado. É óbvio que ele tem que ser investigado, tem que quebrar sigilo telefônico, telemático, bancário, tem que ver. Investigar, tem que investigar. No resumo, você é a favor ou contra essa prisão? Eu não encontrei a justificativa ainda. Tem que quebrar o sigilo, tem que perseguir tem que investigar. Perseguir a família. Adrilis, tem que investigar e prender. Investigar e prender são coisas diferentes, Adrilis. Investigar e prender são coisas diferentes. E quebrar sigilo também é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa. Numa coisa, Joel, você tem razão. Existe a diferença entre uma opinião que pode soar agressiva, incisiva, acerba, e uma ação ostensiva de uma prisão arbitrária, que é o que o Alexandre de Moraes tem feito sistematicamente. Esse caso foi a polícia. Se o Roberto Jefferson faz ataques e críticas frontais ao Supremo, das quais boa parte eu encubro, eu aceito e eu concordo, isso é da prerrogativa da liberdade de expressão de alguém. Se você acha que existe uma organização criminosa, sendo que essa, entre aspas, organização criminosa já deu mostras de não existir pela resolução da PGR de querer enterrar esse inquérito absurdo de atos antidemocráticos, que um ministro se coloca como investigador, vítima e juiz, ou seja, um inquérito ilegal e imoral que não apurou rigorosamente nada. Nenhum tipo de incentivo ou patrocínio. E outra, se tivesse um patrocínio do quê? De ações de opinião? É sério? Ações de crime de opinião? De crítica exacerbada ao STF, que sim, tem se portado e comportado... Tem se comportado como um ator político autoritário?
Ou seja, o que o Roberto Jefferson tem de poder de impedir a eleição? O que o Roberto Jefferson tem de tirar o ministro? Ele acha que os ministros não deveriam estar ali. Eu também acho. Isso não é um ataque... Deixa eu te mostrar o que é. Deixa eu completar. Isso não é um ataque à instituição. Isso é um ataque, é uma crítica acerba a ministros que estão, eventualmente, sujando a instituição. Eu tenho medo de falar isso hoje. Sinceramente, eu te dar um exemplo. Porque você falar que existe uma organização criminosa, que existe uma organização criminosa opinativa, sendo que esse tipo de coisa já foi desmentida pela própria PGR. Aí você tem um ministro autoritário que recuperando o mesmo processo por outro nome e prendendo pessoas com a mesma prerrogativa, sem processo, sem julgamento, igual fez com o Daniel Silveira e o Oswaldo Eustáquio. Se isso não é autoritarismo, não sei o que é. Vai lá, Vamos lá. Se o Roberto Jefferson, a gente viu ele na TV descaradamente dizendo que vai juntar pessoas em Brasília para pressionar fisicamente, se necessário, o Supremo, Congresso, seja lá. Vai levar uns tanques. Se ele estiver organizando uma ação, se ele estiver organizando um levante popular com dinheiro público, desculpa, isso é crime. Infelizmente é crime, não fazer o quê? Agora, o que justificou a prisão preventiva? Esse ponto eu acho que você traz é relevante, Adriles. Tem que ser investigado. Mas o que está justificando a prisão preventiva desde já? A gente não deve levar com tanta leveza, toda vez que algum malfeitor é preso preventivamente, a gente não deve comemorar, não. Porque, gente, a discussão... Olha, a discussão o que é a opinião, ameaçar a democracia brasileira. Qual que é a ameaça que o Roberto Jefferson coloca nas instituições? Qual é? O que é uma opinião de uma pessoa e o que é uma ameaça que uma pessoa faz. É mais, Paulo, é mais. Qual que é a ameaça do Roberto Jefferson? É uma organização feita para ameaças e calúnias. Isso já foi desmentido pela PGR, Joel. Mas o que você está falando? Você está falando que, por exemplo, existe um agrupamento de pessoas que estão pegando dinheiro público e fazendo o quê com o Roberto Jefferson? Pagando para ele, para que ele faça o videozinho do leão? Não. Produzindo e promovendo e contratando gente para caluniar pessoas. Isso é criminoso, Paulo. Joel, opinião Paulo, se eu pagar alguém para ficar mentindo sobre você, eu cometi crime, Paulo. O que é mentira sobre você? Isso é crime. E se eu contratei 1000 pessoas para fazer isso? Existe uma organização onde você paga com dinheiro público uma pessoa para opinar no Twitter. Ah, Joel, pelo amor de Deus. Sim, é óbvio que não só no Twitter, nas redes sociais e tentando criar movimentos físicos, como esse 7 de setembro. Que movimento físico foi feito 7 de setembro? Contra o Supremo Tribunal Federal? 300 da Sarah Winter. Ah, jogaram o rojão no céu? É armados, isso, gente Joel. armada. É o que ela queria. É ridículo isso, Joel. O fato de ser ridículo não deixa de ser crime, Adriles. Se eu fizer uma gangue ridícula, ela é criminosa. Não é. crime. É se você se colocar como portador da espada de Jedi e jogar um rojão pra cima, você não tá sendo criminoso. Se eu juntar 3 patetas armados achando que eu vou derrubar... por isso, aí é autoritário. Se eu juntar 3 patetas armados achando que eu vou derrubar o Bolsonaro, eu cometi um crime. Eu não vou derrubar. Mas se eu tentar... Se eu fizer isso... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Se por um acaso eu chego e falo o seguinte, eu tô louco de vontade de matar o Adriles. Eu tô louco de vontade de matar o Adriles. Eu tô cometendo um crime? Não. Dependendo do fórum, talvez, Paulo. Talvez. Isso então você tem que prender todos os seus jornalistas da Folha de São Paulo. Isso é muito interpretativo. É uma boa pergunta. O Hélio Schwartzman tem que ser preso. O Schwartzman tem que ser preso. O Rui Castro tem que ser preso. Ricardo Noblat tem que ser preso. É claro, Joel. Ele não falou de matar. Ele jamais falou de matar. Não, queria ver morto. Deveria morrer. Desejava a morte. É diferente. Aí não dá. Joel, se eu digo, é óbvio. Não dá. Deixa eu falar. Mas não é crime de opinião. Esse é o ponto. Essa é a mudança. Peraí. Essa é a mudança central do inquérito. Não é inquérito de fake news, gente. Não é porque alguém deu uma opinião ruim. É inquérito de atos antidemocráticos que foi enterrado pela PGR. Não existe, já foi comprovado organização em torno de para caluniar e ameaçar pessoas e instituições. Isso é sério, gente. Para isso esbarrar na liberdade de expressão é muito rápido. É um debate sério, Paulo. É muito fácil para isso. Mas é por isso que eu acho que tem que se descobrir se é organizado e se envolve dinheiro público. Aí é concordo. É uma linha muito tênue entre uma agressão à liberdade de expressão e uma invenção. Mas essa que é a linha divisória. Ninguém está atacando ninguém, Joel. É uma linha séria, Paulo. É uma linha séria. Você falou. Mas isso não quer dizer que tudo é permitido. Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade. Em seguida eu passo para vocês dois de novo, porque eu quero saber do Zé exatamente essa diferenciação, Zé. Como é que você vê? O que é uma opinião e o que é uma ameaça? O Paulo, eu já disse que não é uma prisão comum, né? E não é um debate que a gente pode ser levado como um crime comum. Roberto Jefferson é presidente de um partido nacional, tradicional no Brasil,
e que tem direito à opinião. Aliás, é o principal objetivo de um partido político, né? Mas quando ele parte para pessoas, como ele às vezes, o alvo dele é o Alexandre de Moraes e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Aí ele tensiona. E o que está acontecendo e o que está em debate agora é exatamente este tensionamento. Geralmente, estas disputas por aqui eram entre congressos, setores do Congresso Nacional e o presidente da República. Só que agora, este tensionamento e a disputa está entre partidos políticos, o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. E os ministros do Supremo têm aí essa possibilidade de mandar prender. Não é pedir a prisão, é determinar. Esse é o poder máximo, né? Muita gente diz que estaria ali no Supremo o poder moderador. Eu não acho. A democracia, ela alimenta um círculo, né? Depois da decisão do Supremo, não é a última coisa, porque renasce numa votação no Congresso Nacional e o debate continua. Agora, como estão se portando os ministros, está, sim, provocando uma grande preocupação aqui, e isso que o Adriles falou, eu tenho ouvido muito aqui de deputados, veja bem, eleitos, né? Deputados, representantes. Eu tenho medo do Supremo Tribunal Federal. É uma situação muito complexa alguém ter medo de um poder, e principalmente do Supremo, que não tem eleitos, né? Que não se renova, como no caso do Congresso e da Presidência da República. Fala, Vini. Paulo, a gente está fazendo essa discussão sobre o que seria essa organização criminosa. Segundo a própria investigação da Polícia Federal, essa organização se dividiria em núcleos de produção, publicação, financiamento e político. E uma outra suspeita é que o grupo tenha sido abastecido com verba pública. Então, acho que é a partir daí que gira essa investigação. O financiamento público para financiar financiamento público, esse ataque às instituições. Tá, financiamento público para você chegar, sei lá, numa rede social, num Twitter e dar uma opinião? Precisa de dinheiro para isso? Contratam centenas de pessoas para fazer isso. Precisa de dinheiro para dar uma opinião, para falar que o Supremo está atropelando. Mas isso pode instigar a população também, né? Tem instigar uma opinião mais acerba. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe que existe. Existem profissionais do Twitter, Adriles, existem profissionais do Twitter que recebem dinheiro, criam 100 contas e ficam tweetando as coisas, atacando, caluniando. E daí? Se ele estiver fazendo um crime como calúnia... Mas então usar dinheiro público para isso... Usar dinheiro público para isso é crime. Então que se faça um processo devidamente legal que faça sobre calúnia, sobre difamação. Não se prenda de maneira antecipada alguém por simplesmente um crime de opinião. Preventiva não está justificada. Olha a situação surreal, só num tweet. A situação surreal. O Roberto Jefferson critica o Supremo Tribunal Federal por atropelar suas funções e prender pessoas. O Roberto Jefferson é acusado de fazer um crime de opinião por criticar o Supremo por fazer exatamente com ele o que ele diz que o Supremo faz com ele, que é prender sem prerrogativa, sem processo legal, sem julgamento. É surreal isso. Turma, olha